Muito boa noite, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Paz e bem. Hoje é o dia 26 de agosto, é uma segunda-feira, dia de São Zeferino. A vida de São Zeferino como Papa nos fornece preciosa oportunidade de conhecer uma página da história da Igreja, Nossa Mãe, que ele dirigiu com prudência e firmeza por quase 20 anos em momentos particularmente difíceis. Depois do Papa Vítor, de origem africana, clero e povo elegeram para a cátedra de Pedro um romano, Zeferino, filho de um certo Abondio. Era o ano 199. Vivia-se num clima de perseguição religiosa, ser papa era sinônimo de candidato ao martírio. Os 13 predecessores de Zeferino na cátedra de Pedro tombaram mártires. Contudo, nunca foram as perseguições as piores situações da Igreja. Sempre em sua história foi mais prejudicada pelas lutas internas provocadas pelas heresias. A Igreja, em seu primeiro século de existência, acreditou e transmitiu pacificamente a doutrina contida na pregação dos apóstolos e nos livros sagrados, sem outras preocupações especulativas. Mas na segunda metade do século II houve tentativas de elaboração filosófica sobre os dados da revelação. Foram promovidos, sobretudo, pelos gnósticos e descambaram em heresias. Era o esforço de interpretar à luz da fé a filosofia neoplatônica, desvirtuando a força da revelação e negando a divindade de Cristo. Contra essas deformações doutrinárias se insurgiram escritores de vulto como Santo Irineu, bispo, Santo Hipólito e Tertuliano. Zeferino, pastor espiritual, amante da paz, seguia o curso das polêmicas com vigilância paternal, reafirmando a doutrina tradicional e alertando os fiéis contra as novidades. Só mais tarde interveio com a condenação contra a heresia de um certo Praceia, que identificava o Cristo com o Pai, o qual teria sofrido e morrido. Também rejeitou a doutrina de Teódoto, que subordinava Cristo ao Pai como se fosse simples criatura. Outra heresia que atormentou aquela época foi a de Montano, que se dizia ser a revelação do Divino Espírito Santo. Com isso, profetizava o iminente advento de Cristo para o juízo final e pregava uma disciplina eclesiástica muito rigorosa. O Papa Zeferino não era teólogo nem escritor, mas o seu bom senso, fortificado pela assistência do Espírito Santo, evitou todo extremismo. Permaneceu fiel, intérprete da tradição apostólica, rejeitando as sedutoras teorias do tempo. Resistiu também às pressões do escritor e teólogo Hipólito, que em Roma, com seu rigorismo, lhe causou tantos aborrecimentos. Grande merecimento do Papa Zeferino foi ter valorizado a capacidade administrativa de Calixto, um convertido do paganismo, membro do clero romano e que irá ser seu sucessor na cátedra de Pedro. O Papa Zeferino encarregou Calixto de organizar cemitérios cristãos separados daqueles dos pagãos, pois os cristãos acreditavam na ressurreição dos corpos e, de outra parte, queriam estar livres para poder tributar culto aos mártires. Algumas nobres famílias cristãs possuíam ao longo da Via Ápia umas tumbas amplas e profundas. Ligaram-nas com galerias subterrâneas em cujos flancos se abriam nichos para túmulos dos cristãos e dos mártires. Este processo deu origem às catacumbas, verdadeiras necrópolis que perfazem dezenas e dezenas de quilômetros de túneis. Além das vicissitudes internas, o longo pontificado de Zeferino foi marcado pelo recrudescer da perseguição por obra do imperador Setímio Severo, 202 a 218, que ceifou numerosas vítimas e cerceou a atividade da Igreja. Zeferino foi a vítima mais ilustre desta perseguição, junto com o grande bispo e escritor Santo Irineu. Morreu em 217 e foi sepultado numa capela nas catacumbas de seu executor, São Calixto. No mesmo lugar se conserva a memória do Papa Sisto, do acólito Tarcísio e da Virgem Cecília. Tenha uma abençoada noite, paz e bem.